Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, é com muita alegria que mais uma vez pedimos licença para entrar nos lares de nossos irmãos, com o programa Espírita Amor e Caridade. E tendo aqui conosco para os comentários, porque estamos na terceira temporada do nosso programa e estudando as parábolas de Jesus. Aqui temos a nossa querida Marilza, que todos já conhecem, nossa querida Maria Antônia, as duas professoras, pedagoga, filósofa, aqui a nossa querida Marilza, igualmente pedagoga, enfim, estamos aqui, mas apesar de todo o currículo, somos todos estudantes, aprendizes, né, do Evangelho de Jesus. E convido também a todos vocês de casa para nos acompanhar mais um estudo de uma parábola de hoje, que é a parábola da candeia. E daqui a pouco iremos explicar, não é? E ler. Vamos lá. E para darmos início ao nosso programa, como de sempre, nós lemos uma página desta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, uma mensagem que sempre levanta o nosso ânimo, né? E também abre caminhos, né? Fortalece a nossa esperança. E uma página também de reflexão. Então, a página de hoje é de número 94. Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Que mensagem, né? E Deus habita realmente dentro de cada um de nós. Enfim, assim somos. Refletores da bondade de Deus. Sem dúvida. E agora convido a todos os companheiros a elevar os pensamentos até Jesus, o meigo Rabi da Galileia, representante máximo do amor divino entre nós, que nos legou o seu Evangelho há mais de 2000 anos. E, naturalmente, todos aqueles que sofrem, choram, esperam, buscam para consolar-se, porque assim ele prometeu que todos aqueles que fossem até ele, que o buscassem, quando encontrando-se enfermos, sobrecarregados, oprimidos, ele nos aliviaria. Assim, recorramos a essa luz espiritual, estrela de primeira grandeza, este amor incondicional que ele exemplificou para toda a humanidade. E ele, como sendo a luz do mundo, que possamos buscar esta luz para andarmos nos caminhos iluminados pela prática cristã. Assim, com as bênçãos de Jesus, dos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo e de todos, de Deus, nosso Pai Criador, vamos dar assim por iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
E assim, queridos amigos, irmãos, nós já falamos da parábola que iremos estudar hoje, não é? Que é a parábola da candeia. Vamos explicar o que é candeia? Então vamos lá, começando para explicar o que é candeia, um termo usado na época de Jesus. Vamos lá. A candeia dos dias de hoje, para nós, são as lâmpadas, né? Desde que foi inventada a luz elétrica, nós temos essa grande luz. Mas no tempo de Jesus não havia essa eletricidade. E eram as lamparinas, os lampiões, que eram colocados assim, no alto, para que iluminasse a casa. O ambiente, né? O ambiente, porque como fazer claridade? E tinha alguns lugares na parede que eles colocavam mais acima ainda, para que todos... Bem alto, né? Para poder clarear. Clarear o ambiente inteiro. Depois o homem foi criando novas modalidades. Hoje nós temos a luz elétrica, E temos né? a luz elétrica. Muito bem. Então já aprendemos, né, esse termo candeia, o que significa. Muito bem. Por isso Jesus a utilizou, né, para passar um ensinamento para todos nós. Então, e é bem atualizado, não é isso? Então vamos lá. É pequena. Essas duas passagens elas se encontram nos dois evangelhos. De Lucas, é o capítulo 8, versículos de 16 a 18. E em Marcos, no capítulo 4, no versículos de 21 a 25. Então vamos lá. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe é dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter se lhe é tirado. Essa passagem está registrada em Lucas, conforme eu citei. Mas vamos também ler de Marcos, que é para... Já no Evangelho de Marcos, conforme eu citei, capítulo 4, versículos 21 a 25. E continuou Jesus: porventura, vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Um velador é um móvel alto. Justamente, é o que você já explicou. Que poderia também ser uma abertura na parede, né? Uma coisa que pudesse clarear o ambiente. Isto. Né? Porque se você pegar uma luz, colocar aqui debaixo, no chão, não vai clarear nada. Ela vai ficar... Ainda mais se colocar alguma coisa por cima, né? Abafar ela. Né? Eles também... Bom, eles falavam também no instrumento, parecia um objeto, parecia uma lata de medir grãos. Então, se você cobrir com uma lata, que para nós hoje em dia, aquela lata grande de 20 quilos, se você acender uma candeia e colocar... Não vai iluminar. Não vai ver, ninguém vai ver nada. Então, ele botou até aqui, ó. Aqui já em Marcos, ele diz assim: porventura vem a candeia, a luz, a lamparina, a lâmpada, para se pôr... Por exemplo, o abajur. Que fica no alto, né? Se você colocar debaixo de um móvel, de alguma Isso. coisa, isso, bom, ou debaixo da cama, olha aí, vai iluminar o quê? Não é antes para se colocar no velador, no lugar alto? Porque nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para ser divulgado. Então, aqui é importante, eu vou deixar com vocês. Né? Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse Jesus: atentai nos que ouvis, à medida de que usais dessa, usarão convosco. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. As duas são semelhantes, não é? Então,
Nós vamos passar o comentário aqui. Ele diz o seguinte: sabemos que estamos lidando de luz, mas o que é um ser iluminado? Como adquirimos essa luz interior? O que significa isso? Qual o entendimento? Podemos abrir já então aí para vocês comentarem. Interessante que Jesus se utilizava das coisas do cotidiano. Dentro da sua sabedoria, ele não falava nenhuma palavra vã. Jesus sabia, como bom pedagogo, como bom mestre, né, que ele era, por excelência, ele sabia exatamente retirar do contexto instrumentos para orientar todos aqueles que o buscavam. Quando ele fala, né, da luz, é lógico que é uma luz material que ele está se referindo, a tocha, né, o ar. Que as pessoas conheciam muito bem. Era a vivência das pessoas. Então, ele queria transcender isso. Ele pega um objeto material e transcende. Que a luz que ele está se referindo na parábola não é aquela que coloca sob o alqueire, mas a luz espiritual. A luz espiritual. A luz é retratada como conhecimento. Uma vez que você tem conhecimento, você não poderá jamais errar. Então, aquele que se ilumina, aquele que busca um entendimento, conforme o nosso grande poeta Leon Denis, né, o grande filósofo francês, ele diz que para alçarmos voos, para evoluirmos, para adentrar no mundo do conhecimento, é preciso duas asas, né? O amor e o conhecimento, que é as duas asas que vai nos levar à liberdade. O filósofo Wittgenstein, ele nos informa que tudo está oculto, mas é preciso trazer à lume essa imensidão de conhecimento. O conhecimento se apresenta para nós à medida que nós buscamos. Então, tudo está posto conforme nós já sabemos. Jesus vem dizer que há um só Deus e que a força das coisas é a força do amor. Jesus não criou nenhuma doutrina religiosa e ele disse o seguinte: conhece a verdade e ela te libertará. Mas que verdade é essa? É importante você levantar, porque às vezes nós criamos a nossa verdade, que é só nossa. E achamos que essa é a que vale. É a que vale. Quer dizer, a do outro, aí, onde há discordância, até discussões, sim, né? Sim, aí até dentro das próprias religiões, né? Que a gente observa isso. Pessoal, ali o Evangelho diz assim: sob meu ponto de vista, na minha maneira de entender, mas não vale a nossa maneira de entender. Não, e nós percebemos também que, vale o que Jesus muitas das pessoas nem cogitam do seu ponto de vista. Se prende à letra que mata, conforme palavras de Paulo, e segue aquilo ali. E aí nós vamos percebendo que há uma verdade universal. E à medida que vamos buscando um encontro com essa verdade, a nossa verdade, que é pequenina, vai ficando debaixo do alqueire, né? Como diria o grande pensador: quanto mais sei que não sei. E aí você estuda, você vê que você tem mais ainda que aprender. Não sabemos, até porque a verdade absoluta pertence ao Criador. Eu diria que citaria aqui alguns exemplos desses que se iluminaram e com a luz deles iluminou milhões.
ou milhares de Não pessoas. esconderam a candeia Não debaixo esconderam do a candeia. alqueire. Nós temos Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, na Bahia, Chico Xavier, Divaldo Franco. Esses se iluminaram, mas não se enriqueceram, se iluminaram com o quê? Com os valores morais, com o valor espiritual. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram, se esconderam, ficaram só para ele? Não, para eles, não. Eles distribuíram. E nós vamos colocaram também... bem alto. Desfraldaram a bandeira da caridade, do amor ao próximo. E nós vamos percebendo que alguma. quanto mais vamos saindo das trevas, conforme a parábola fala da escuridão. O que é a escuridão? É a nossa própria ignorância, Desconhecimento. né? É o desconhecimento. Colocamos, às vezes, uma venda, nem queremos ver. Não quero saber, é muito difícil. E aí nós vamos percebendo que essa escuridão nos aprisiona, nos acorrenta, não deixa o ser lançar voos. Todos esses grandes que já passaram aqui na Terra, inclusive, ou acima de todos eles, o próprio Cristo, não fundaram nenhuma doutrina religiosa e nem estavam apegados a doutrinas religiosas. Tinham algumas doutrinas, alguns parâmetros para nortear o seu caminhar na Terra, né? Mas sabemos que a doutrina do amor é a doutrina universal. Você citou o próprio Jesus, o Cristo divino, que deixou a sua morada celestial e desceu, veio até o mundo material. Fazer o quê? Com que sua luz iluminasse a humanidade que caminha ainda nas trevas da ignorância. Mostrar a luz que ele Por isso ele para disse, que outro tivesse. eu sou a luz do mundo. Por isso e aquele que me seguir jamais se encontrará em trevas. Juarez, quando mas terá a luz da vida. Quando Jesus proferiu essas palavras, citou, fez essa maravilha, né? Essa citação, né? Citação, já foi quase no final do seu mandato. E era como que estivesse chamando a atenção dos religiosos da época, que há mais de 1000 anos tinham o conhecimento de Moisés, né? Conhecimento religioso dos profetas, e não divulgavam essa luz, né? Não transmitiam como devia ser, guardavam muito para eles. Então Jesus veio trazer a luz do esclarecimento, né? Já mais leve, mais suave, já sem o olho por olho, dente por dente. Ele vem trazer a importância de sabermos que Deus é um Pai amoroso, que nós somos todos irmãos e que precisamos nos ajudar mutuamente. Então, ele trouxe a luz do esclarecimento. E parece que quando a gente lê essa parábola, a gente vê Jesus, imagina, né? A gente volta lá, nessa conexão daquele momento, quando ele vem dizendo isso, né? Ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, escondê-la, quer dizer, ele estava vendo os religiosos da época com aquele conhecimento que possuíam, mas escondendo a luz, não divulgando, não deixando transmitir aquela luz, não transformando aquela luz no que devia ser transformado, que era no amor ao próximo, na bondade, na caridade. E aí ele vem dizer, né, que ninguém pode esconder a luz, que todo aquele que recebe a luz do esclarecimento, a luz interior, tem a obrigação de torná-la, divulgá-la, torná-la exposta, para que outros também possam se beneficiar dessa luz, né? Então vem assim, se você tem uma candeia
que era a lâmpada da época, a claridade da época, usando essa visão física do conhecimento de todos para transmitir um ensinamento moral. Se você tem esta candeia, se você tem uma candeia, você faz uma pequena luz, mas se você acende outras candeias, você vai fazer com que essa luz se torne muito maior. Então, se você recebeu a claridade interior, a sua obrigação é transmitir essa claridade, ajudar para que outros também se iluminem. Isso não era só, ele estava uma espécie de puxão de orelha para os religiosos da época, que faziam isso, escondiam a candeia debaixo do alqueire, mas também, como todo ensinamento de Jesus, é para a posteridade, é para todo o sempre, para todos os séculos e séculos e todos os milênios. Ele está nos dizendo de lá, de mais de 2000 anos atrás, que em qualquer época, aquele que se esclarece, possui essa claridade já doada pelos maiores, por Jesus, pelo Evangelho, não tem o direito de esconder para si. Então, nós não podemos ser... ninguém pode ser um líder religioso que tem este conhecimento e guardar só para si. É preciso. Deus confiou nele. Então, ele tem a obrigação, esteja ele em qualquer religião, seja ela qual for. É isso que você... Ou fora dela, né? Se você é um líder em algum momento, você precisa transmitir o que você tem de bom por dentro para o outro. E o que você acabou de comentar, resumidamente, que nós já estamos caminhando para encerrar o nosso primeiro bloco, e isso se deu desde a partida do Cristo para o mundo espiritual. O que fizeram com a luz que ele trouxe do seu Evangelho? Escolheram debaixo do alqueire. Por 1000 anos ou mais, podemos assim dizer, ela ficou escondida. Tanto assim que os seguidores, aqueles que se diziam cristãos, por muitos séculos e séculos, eram proibidos de compulsar, de ter contato com o Evangelho de Jesus. Inclusive, nós sabemos que as escrituras, que até então guardadas em pergaminhos, em papiros, eram só compulsados pelas lideranças religiosas, deixando o povo na escuridão. O povo não nas tinha acesso, trevas. não podia ver a luz. A luz que o Cristo trouxe, ela ficou embaçada. Ela ficou debaixo da cama, como está aqui, que Jesus falou. Só para alguns que se sentiam Não é donos isso? dela. Então não foi dessa- colocada no velador. Desconheço. Por isso, nós vivemos mais de 1000 anos nas trevas, na ignorância. Aliás, que são consideradas a Idade Média. Esse período. Juarez, Então, a gente- agora, depois da não Revolução vemos Francesa, da Era Moderna, né, em que a ciência se libertou, olha, se libertou da escravização de uma maneira que ela não podia contrariar o poder tanto dos reis quanto do clero à época. Então, permanecemos nas trevas, na escuridão, porque foi escondida a luz. Mas, como Jesus houvera prometido, lá em João, capítulo 14, versículos 16, 18 e seguintes, que não nos deixariam órfãos e que ele enviaria no momento certo o Consolador prometido, que iria explicar tudo aquilo que ele houver ensinado e nos trariam esclarecimentos novos. E o Consolador foi prometido por ele, por Jesus. Por Jesus. Então, por isso que estamos aqui. Fazendo o quê? Com a luz da verdade, do Evangelho, na sua clareza, na sua pureza, colocando no alto, no velador, Para que conforme ilumine ele diz, a para que todos todos. possam se beneficiar desses ensinamentos, sem o misticismo, sem dogmas, sem tudo isso que nós aprendemos no decorrer
dos séculos, dos milênios. Para que todos que entrem na casa possam se iluminar. Qual é a casa? Todos que estiverem no ambiente que nós estivermos, seja ele qual for, possa se iluminar. Né? Que não se deixe apagar essa luz, que não se esconda essa luz. E assim, vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco ao nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando ao nosso programa, temos aqui o comentário do Carriba Schutel, que resume, na realidade, tanto o comentário que você fez, como vocês, e o que eu fiz também. Então ele comenta assim: a luz é indispensável à vida material. Ninguém vive sem a luz. Olha só, é uma comparação, não é verdade? Não é? Olha só, ninguém vive. Se o sol ficar sem brilhar aí, acaba com a vida toda na Terra, né? Então ele diz, a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, que na esfera física, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Não é isso? Muito bem. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sob o módio, coloca debaixo, da má fé, que nós observamos aí, ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia, quer dizer, uma luz, e colocá-la debaixo da cama, como disse Jesus, como conceber ou receber um novo conhecimento, que seja uma verdade nova, e ocultá-los aos nossos semelhantes. E não é verdade? Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui com um programa espírita, Amor e Caridade, trazendo a luz da verdade, pura e simples. Não? E a recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, por ela se iluminem, ou então, para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Então nós vemos aqui a necessidade que temos de divulgar a verdade, mas a verdade cristã. Porque nós observamos, não é, também muitas situações colocadas como constando no Evangelho de Jesus, e na realidade não é a realidade. Houve uma deturpação muito grande da interpretação equivocada dos ensinamentos de Jesus. E Jesus sempre ensinou, e as parábolas e as passagens, ele sempre pegou, na época, aquilo que o pessoal, aquele povo, praticamente analfabeto,
Não existia o que existe hoje. Os livros para a gente aprender, para ler, a escrita, não é? Com toda dificuldade. Então ele pegava para passar esses conhecimentos e muitos dos seus ensinamentos está coberto, velado também, não é? Pela alegoria, não é? E que agora a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, tem essa tarefa de tirar o véu, de extrair o véu e apresentar o Evangelho de Jesus na sua simplicidade, na sua pureza, como ele foi trazido por ele para a humanidade. Só para exemplificar essa situação de tirar o véu, quando aqui na Serra nós olhamos muitas vezes para as montanhas e nos deparamos com uma rede, uma cortina de nevoeiro, olhamos, não existem montanhas, não existe o dedo de Deus, não existe nada. Tudo encoberto. Tudo encoberto. Eu não vejo nada, então não existe. Não é? Mas vem a aragem leve e vai aos poucos retirando. O sol vai aquecendo, vai retirando da frente daquelas montanhas, daquela cadeia toda de montanhas, aquela cortina que encobria. E aí se torna tudo tão claro. E a gente vê, lá está o dedo de Deus, a Serra dos Órgãos, com todas as suas montanhas. Assim era quando as pessoas não tinham esse conhecimento trazido por Jesus e mais tarde, mais aprofundado ainda pelo Consolador que Jesus nos prometeu, que foi a doutrina espírita, porque também, na época de Jesus, as criaturas ainda não tinham a condição intelectual de avanço, de entender determinadas coisas que mais tarde seria mais fácil. Por isso ele disse que eles viriam dizer, vos gerar coisas que vos farão lembrar o que eu disse e vos esclarecerão aquilo que ainda não tendes condições de entender. Então agora a gente já tem condição para que essa cortina de névoa seja retirada de nossos olhos. Como a gente vê nas montanhas e vê claramente as montanhas, a gente vê claramente a luz da verdade. E quando a gente avista essa luz, é importante que a gente mostre para o outro, faça com que o outro veja também. É interessante que sempre os comentários de vocês não é a nossa opinião pessoal, nós estamos colocando. Nós estamos aqui buscando aquilo que Jesus realmente disse para nós. O Evangelho puro, na sua origem. Na sua origem, na sua essência. Que é de uma simplicidade, né, Marilza? É verdade. Olha, que emociona, que nos deixa de uma maneira assim, sensibilizados, porque toca o coração, toca realmente a alma e nos dá força e coragem para empreender a nossa reforma íntima, que é aquilo que Jesus espera de cada um de nós, que aproveitemos os seus ensinamentos e nos corrijamos, que a gente possamos sermos pessoas ou espíritos melhores. Esse é o objetivo. Qual o objetivo, então, de Jesus trazer esse evangelho para a humanidade? Tem um objetivo, de que nós possamos não só tomar conhecimento, porque saber, nós sabemos. Olha, aliás, tem pessoas que conhecem a Bíblia, os capítulos e versículos do Velho, do Novo e até o Apocalipse. Isso, o que acrescenta se nós não colocarmos em nossa vivência diária, no nosso dia a dia? Quando somos chamados a perdoar, não perdoamos. Quando somos convocados a amar, não amamos. Permanecemos em nosso egoísmo. Quando temos que demonstrar e somos convocados a ser tolerantes com as diferenças das quais o outro é portador, nos tornamos intolerantes, críticos, contumazes. O que nos serve, então, o Evangelho de Jesus? Esse é o questionamento. O que ele está nos ajudando
em nos melhorarmos moralmente, espiritualmente. Então, as pessoas, eu conheço essa passagem, eu conheço essa parábola. Olha, nós estamos estudando, mas nós temos que entronizar isso. Entende? Colocar isso no nosso dia a dia. Aplicar os seus ensinamentos no lar, junto à nossa esposa, aos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, no grupo em que convivemos social, no clube, aonde for. Ou seremos somente cristãos dentro dos templos? Porque dentro do templo, como o templo espírita, né? Nós aqui nos abraçamos, né? Somos educados, respeitosos uns com os outros. Assim também se ocorre em todos os templos. Sim. Né? Sejam budistas, católicos, protestantes. É ótimo, tudo bem. Mas Jesus também disse que ser bom para quem é bom não é vantagem nenhuma. E agora? Olha só, ele falou, ele nos ensinou ali, meu filho falou para os apóstolos, ser bom para quem é bom não é vantagem nenhuma. Você simplesmente está retribuindo. Você tem que ser bom para quem não é bom com você. Alcançamos isso? Estamos nos esforçando? É então importante, gente. É por isso que nós trazemos todo esse ensinamento que foi trazido por Jesus nos seus evangelhos para aplicação prática no dia de hoje, no nosso cotidiano, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, no dia a dia. Aí sim, é isso que o Evangelho nos exorta a praticar. Então, se nós já temos conhecimento da mensagem cristã e não estamos nos esforçando em colocá-la em prática, não podemos nos dizermos cristãos. E essa parábola, ela nos remete a uma reflexão, porque todos nós, o que Jesus falou sobre a luz? Deixai que a vossa luz brilhe. Olha a luz aí, novamente. Se ele fala na vossa luz, ele sabe que a humanidade possui a sua luz, não é, Marilza? Verdade. Então, você vê que ele usa isso, a candeia aqui como um simbolismo, né, como uma coisa simbólica, mas para demonstrar a luz que precisamos, primeiro, possuir. E ele disse que nós possuímos. Claro, até porque... que em graus infinitamente variados. Mas que nós, ele fala assim, deixai que a vossa luz brilhe diante dos homens. O que significa? Que tipo de luz Que você tipo de está luz? deixando brilhar? Não é isso? Não é? É isso que precisamos refletir, né? Quando ele exalta que para nós sairmos da ignorância para a luz, há necessidade de um esforço próprio, um caminhar. Por isso que falamos que todo aquele que erra, erra por ignorância. Isso. Ninguém erra por sabedoria, porque o sábio, aquele que já compreende, aquele que já aprendeu as leis, não erra nunca mais. E aí nós nos achamos no direito de criticar, de julgar, né? Uma coisa é você saber a limitação do outro e trabalhar essa limitação, demonstrando a ele, olha, o que você está fazendo não é correto, né? Há necessidade de fazer um novo caminho, rever as suas posturas, as suas decisões, mas entender que ele está errando porque é um desconhecedor da proposta divina. E Jesus fala, né, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é o novo. Olha, o que você está fazendo não deu certo. O que você fez não condiz com as leis universais. O planeta precisa avançar e você está atrapalhando esse avançar do planeta. O planeta grita por homens de bem, conforme está lá no Evangelho, né? O homem de bem é aquele que, acima de tudo, ele prevê
e ele orienta o bem de todos. O que é bom para mim tem que ser bom para todos. O bem que eu faço tem que ser um bem para todos. E não só o bem para mim, para minha família, para os meus próximos, para a minha sociedade. Isso não é o bem, isso é um bem deturpado. Quando eu penso no bem e eu pratico o bem, é o bem de todos, independente da onde o outro esteja. E isso é a boa nova. Quando Jesus vem e trazendo a boa nova, que era esperada, a vinda do Messias era esperada há mais de 700 anos, né? Já foi falado pelos grandes profetas que ele viria e viria trazer o seu evangelho de amor. E nós vimos que esse evangelho, infelizmente, foi deturpado. O evangelho que se estuda hoje é um evangelho adulterado, né? A palavra doce de Jesus, as leis imutáveis do amor foram esquecidas. Tanto que nós vemos aí proliferar várias doutrinas que escrevem ao modo de quem detém aquela palavra e não ao modo que Jesus veio falar. Os apóstolos, Paulo de Tarso, eles transcreveram, na realidade, os fatos verídicos que Jesus... alguns foram testemunhas oculares da sua peregrinação, do seu ensinamento. Mas, infelizmente, o homem, como ainda é egoísta e acha que pode dar o seu jeitinho, também der o jeitinho na palavra do Cristo, né? E Jesus é um marco de uma nova era para a humanidade. Tanto assim, primeiro, ele disse que ele não veio destruir a lei de Deus, verdadeira. Como você citou outro dia numa palestra, a Torá consiste em 613 ou alguma coisa mandamentos. Mas mandamentos, é importante ressaltar, mandamentos criados por Moisés, que ele foi um grande legislador do povo hebreu, mas que condiz esses mandamentos referente a leis civis, como nós temos hoje Código Penal, entendeu? Nós temos vários códigos aqui que nós seguimos e obedecemos. Agora, o único mandamento mesmo divino que veio através do profeta Moisés são os 10 mandamentos da lei de Deus. E a gente resume, Juarez, os 10 em um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tanto assim que nós temos que separar essa linha divisória. Tanto temos que separá-la que Jesus deixou claro. Até aqui foi assim. Olha só. Vós tendes ouvido o que foi dito. Eu, porém, vos digo que a partir de agora não será mais assim. Porque não é, Juarez, vamos ampliar o conhecimento. Vamos ampliar o conhecimento. Colocar a luz. Como Moisés era um legislador que é o fazedor de leis, né? Sim, ele era um emissário de Deus também. Sem dúvida. Então ele trouxe os 10 mandamentos vindos da parte de Deus. E como naquela época a dureza do coração da humanidade ainda era bastante grande, ele precisou fazer certas leis para que impedissem as pessoas de cometer os equívocos, pelo menos por medo. Então ele criou aquelas leis que constam, né, que foram necessárias até o advento de Jesus. Mas aí chegou um momento em que já não havia necessidade do olho por olho, dente por dente. E Jesus veio dizer que a partir de agora seria desta forma. A lei de amor. A lei de amor. De agora. Do perdão, né? Do amar-vos e orar pelos nossos desafetos.
Inverteu totalmente. Do perdão Antes, 70 vezes 7 era diferente, era o olho por olho e o indefinidamente. dente por dente. Isso. Já encerrando o nosso segundo bloco, vamos passar para o intervalo e retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, amigos, retornando ao nosso programa, hoje estudando a parábola, ou a parábola das candeias. Então, atualmente, comentário nosso, todos os novos conhecimentos e descobertas são difundidos por toda a Terra, através dos meios de comunicação existentes. A Terra é imensa escola, e nela não se pode enganar a todos indefinidamente. É o que Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Que não venha à luz. Pois está falando, nos meios de comunicações hoje. Acontece qualquer coisa lá do outro lado do mundo, na hora chega aqui, né? Chega no celular agora, né? Muito bem. Então, a Terra é imensa escola. E nela não se pode enganar a todos indefinidamente. As posições religiosas, filosóficas ou científicas são analisadas e por todos, de forma que o predomínio da razão se sobrepõe à credulidade, o amor sobre o mal e a realidade sobre a aparência. Nada se oculta que não venha se manifestar mais cedo ou mais tarde. Isso disse Jesus. Com a devida reação. A luz afugenta os amantes das falsas aparências, porque os denuncia. A luz os denuncia. Também há falsa aparência naquele que tem conhecimento e os guarda para si. Pois ninguém acende uma lâmpada e a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Está lá em Lucas, nós citamos isso. Mas Kardec também comenta, lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. No item 7, complementa, o Espiritismo vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos do Senhor procedem
nas suas instruções com admirável prudência, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Mas Emmanuel, nosso mentor do Chico, também comentando uma passagem lá de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, item 10, em Fonte Viva, ele comenta: olhais para as coisas segundo as aparências. Ele está perguntando, olhai para as coisas segundo as aparências? Pessoa a parte de E diz, o vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, Nossa, que lindo. embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Que lição. Então conclui o Emmanuel: cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio? Então, Grande Emmanuel. grande Emmanuel, né? Por isso que a fé não pode, de forma alguma, ser imposta às pessoas. As consciências não podem ser aviltadas. Cada um está num grau de compreensão e de amadurecimento, né? Cada ser é livre para buscar a sua luz e fazê-la brilhar. A fé não pode vir por imposição. Nada pode ser feito em detrimento da liberdade do outro. A luz, ela começa fraquinha nas pessoas, mas ela vai potencializando com o aprendizado, com o conhecimento, com as experiências, com o bem que faz. Ela vai ampliando essa luz. Cada um traz a sua luz, né? Mas alguns têm a luz maior, né? Mas não precisa se considerar melhor do que o outro por causa disso. Então, nós observamos que nenhum ser aqui na Terra pode se vangloriar de ser maior que o Mestre Jesus. Ninguém pode dizer-se, né, representante dele aqui na Terra, porque ele não deixou nenhum embaixador, ele não deixou ninguém para falar em seu nome. O Cristo que deixou foi seu exemplo e a sua mensagem de amor. Todo aquele que está à margem da mensagem de amor que Jesus deixou não pode ser um seguidor seu. Ele pode falar da boca para fora que é um cristão, mas jamais será um cristão interior, porque essa luz do Cristo ainda está muito obscurecida, ainda está em trevas. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu vejo um irmão passar fome, estar em momento de desgraça, quer dizer, sem a graça divina. Eu Olha, não pra posso, luz de Jesus eu não enxergo. eu não posso levantar uma bandeira da iniquidade, do ódio. Quem faz isso certamente não é um seguidor do Mestre. Embora Então, que diga. nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder separar, né, o joio do trigo.
e diante dessa separação, embasar os nossos próprios conceitos, né? A quem eu sirvo? Quem é aquele a quem eu devo obediência? Jesus disse que muitos se enganariam na escolha. Por isso, nós não podemos servir a dois senhores, como disse ele, porque um ficará em falta. Temos que saber, nesse momento, a que Senhor servimos. E além do mais, na busca desse Senhor que nós servimos, é primordial buscarmos as origens da sua mensagem. Porque Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor das estrelas, conforme está lá nos textos originais. Isso, que é o Senhor da luz. Ele é o Senhor das estrelas. Meus irmãos, queridos companheiros, que acompanham nosso programa, que nos assistem, nós agradecemos, né, mais uma vez, pelo estudo que realizamos aqui e esperamos que tenhamos sido úteis, não é, aos nossos irmãos, e assim vamos encerrando mais um programa Amor e Caridade, desejando a todos que permaneçam na paz de Jesus, na luz do Cristo. Mas para isso é necessário abrirmos as comportas da alma e buscá-la em prece fervorosa, na certeza de que se nós nos esforçarmos em segui-lo em espírito e verdade, também construiremos a nossa luz interior. E aquele que se ilumina por dentro jamais andará em trevas, com certeza. E assim, vamos pedir a nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de encerramento do programa de hoje. Queridos irmãos de casa, em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por abrirem a sintonia do coração para nos ouvirem na nossa fala a respeito do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso maior amigo. E queremos convidar a todos, aos queridos irmãos que nos assistem, para também fecharem os olhos e fazerem esta conexão, lembrando Jesus no alto do monte, proferindo as suas palavras de tanto amor e o seu convite a que acendamos a nossa luz interior e que possamos projetá-la em direção de todos aqueles que estão ao nosso redor. Amigos, Jesus reflete a luz de Deus e que cada um de nós possa ser assim um refletor desta luz que emana de Jesus. Que este refletor nos ilumine por dentro, nossos corações e nossas ações, nossos sentimentos e nossas atitudes, e que possamos irradiar esta luz, distribuindo a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, principalmente, meus irmãos, aqueles que ainda palmilham caminhos equivocados, que ainda não conseguiram alcançar os ensinamentos que projetam esta luz de Jesus. Deus nos abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Que Deus esteja em cada um e que a vossa luz também possa brilhar e que assim possa ser. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir,
poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.